Aleluia. A graça e a paz, meus irmãos. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E eu sempre digo que é uma delícia quando a gente vê as pessoas respondendo aos convites para um ajuntamento que vai falar sobre família. Família é o plano de Deus. Antes de instituir a igreja, Ele institui a família. E quando nós cuidamos da nossa família, nós estamos fazendo a obra de Deus, né? Então, hoje, tantos problemas que os pastores, principalmente os pastores que lidam com família, têm que lidar dentro do gabinete, eles seriam evitados se cada homem, cada mulher, cada pai, cada mãe entendessem a família como um ministério, entendessem a família como um lugar para glorificar a Deus antes de qualquer outra coisa. E daí da nossa casa transborda para todos os lados. Porque, gente, se a gente conseguir ser crente dentro de casa, você vai ser crente em qualquer outro lugar. Dentro de casa, as pessoas nos conhecem sem as máscaras sociais. O que são as máscaras sociais? Você não vai sair tratando as pessoas de acordo com os seus problemas, né? Essa é uma questão até de boa educação. Então, quando você vai para o seu trabalho, você está vivendo uma questão, você não vai tratar o seu patrão de qualquer jeito, você não vai tratar os seus funcionários de qualquer maneira, nem os seus colegas de trabalho. Talvez você vai se fechar dentro do silêncio, porque você não está num dia muito bom, mas a última coisa que você vai ser é ofensivo. Mas a gente não tem esse mesmo cuidado dentro de casa. Às vezes, dentro de casa, por causa da intimidade. E quando eu digo intimidade, gente, deveria remeter a algo bom, a algo prazeroso. Mas, muitas vezes, intimidade se torna sinônimo de grosseria, de falta de educação e, pior, de falta de cristianismo. Logo, se a gente conseguir ser crente dentro de casa, você está aprovado. Ser crente em qualquer outro lugar. Agora, é totalmente possível você ser uma bênção em tanto de lugares e não ser uma bênção dentro da sua casa. Aí eu vim aqui hoje para te dizer uma palavra desconfortável. Você precisa se reposicionar. Porque quem você é dentro de casa é quem você é de verdade. Quando você não tem plateia e quando quem está ao seu redor são aquelas pessoas que te conhecem sem máscaras. Quando você tira a máscara social, o que resta? Uma pessoa perfeita? Não, nenhum de nós é. Nós somos tão imperfeitos. Mas será que os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, pode olhar para você e falar assim, eu reconheço que ela ama a Deus, que ele ama a Deus, e que eles estão, dia após dia, crescendo em estatura e graça diante de Deus, estatura espiritual diante de Deus. Fulano está crescendo, fulano está amadurecendo, fulano está mais crente hoje do que ele era há 5 anos atrás. Então você percebe que ali tem um cristão em formação. Todos nós estamos em formação. Caminhamos de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Dia perfeito é aquele dia que nós o veremos face a face. E aí então, seremos perfeitos, como Ele é perfeito. Mas enquanto não chegamos lá, nós estamos caminhando para lá. Então nós vivemos hoje com uma antecipação daquilo que nós esperamos. Sobre o governo de Deus, sobre o reino de Deus. Nós não oramos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então que Deus reine na sua casa. Se nós esperamos que Ele vai reinar sobre toda a terra, então que a gente já viva hoje, deixando Ele reinar absoluto dentro da nossa casa. Amém? Eu queria trazer uma palavra sobre vocês hoje, perdoando e sendo perdoados no âmbito familiar. A palavra de Deus é o farol que nos livra do engano, das sutis mentiras de Satanás. Gente, sabe o que é engano? Engano é o que parece verdadeiro, mas não é. Vamos ver aqui. Achei um espírito de engano aqui. Misericórdia. Brincadeira, gente. Parece verdadeira. Não parece? Mas se ela fosse verdadeira, eu ia colocar a mão nela. Uau, é de verdade. Pensei que era de mentira.
Quando você vê uma menina muito bonita, você olha para ela e fala, ah, que linda! Parece uma boneca. Nós estamos vivendo tanta piração da mentira no lugar da verdade, que a mentira passou a ter status de melhor. Quando eu olho para uma flor natural e falo assim, ai, que linda, que perfeição, parece de mentira. Não parece de verdade, porque foi Deus que criou. Foi Deus que inventou. Isso aqui foi imitado. O original é de Deus. E o que Satanás faz? Ele pega algo legítimo, algo que Deus inventou, e ele distorce. E ele corrompe. Mas ele continua mantendo a aparência de bom. Continua mantendo a aparência de bom. Porque aí ele vai te seduzir. Então, Satanás não quer te levar para a balada, não, meu irmão. Satanás quer te manter na igreja, não sendo crente. É esse que é o perigo. Satanás quer te manter na igreja religioso. Você tem a aparência de crente, você fala como crente, você veste como crente, mas dentro da sua casa, quando te sacode, o que está dentro derrama. Se eu derramar esse copo aqui, vai cair água. Não é pinga, é água. Porque é a água que tem aqui dentro. A gente só derrama daquilo que a gente está cheio. E é sobre essa reflexão que eu queria caminhar com você sobre o plano de salvação. Helena, você vai falar de perdão, falando do plano de salvação? Exatamente. Porque de onde que vem a fonte de toda bondade, de toda benevolência, de todo perdão? Por que nós cristãos perdoamos? Por que perdão é um discurso do cristianismo? Perdão, para nós, é perdão irrestrito. Mas lá fora, não, você não precisa perdoar isso não. Não, isso é imperdoável. Não, tem perdão e tem perdão. Mas o que a Bíblia diz? Não preciso de abrir ainda. Mas eu quero te lembrar que Deus envia o seu Filho para perdão de pecados. Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Porque os sacrifícios de animais já não eram suficientes para lavar tanto pecado. Haja matança de animal para lavar, sangue para lavar tanto pecado. Entenda, o sacrifício dentro do judaísmo, dentro daquilo que Deus estabeleceu para o seu povo, era um sacrifício substitutivo. Então, o que era? Para Deus não matar um, matava o animal. Entenderam? Então, o animal pagava com o seu sangue a culpa do pecado do povo. Fazia expiação pelo povo. E se matasse todos os animais, ainda não seria suficiente, porque a impiedade só ia crescendo, 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 crescendo. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que o seu Filho tivesse uma morte substitutiva de uma vez por todas. Para que Ele liquidasse a nossa dívida. Foi isso que Jesus fez. Ele veio tomar o lugar que era nosso, de culpa, mesmo não tendo nenhuma. Ele tomou o nosso lugar, Ele chamou para si toda a ira de Deus. Por isso que na cruz ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque todo o pecado do mundo, de todas as eras, de todos os tempos, estavam em Jesus. Deus Pai não podia olhar para ele, porque Deus é um Deus santo. Por isso que a gente canta, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. A gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber. Mas Jesus veio para isso, para remissão. Remissão é perdão, é absolvição. Você é culpado, mas você foi absolvido, porque alguém tomou a culpa que era sua. Isso, é para isso que Jesus veio. E através da remissão dos pecados, nos tornar novamente habilitados para entrarmos na presença de Deus. Não por méritos ou deméritos, mas pela graça.
Mas ainda assim tem gente que está tentando agradar a Deus, andando bonitinho. Gente, quando você anda em santidade, você é que se beneficia disso. Deus não te ama mais porque você vive uma vida santa. Você se beneficia totalmente da santidade, porque Deus é santo. Você pode viver uma vida porca, Deus vai continuar sendo santo. E você pode viver uma vida digna e santa. A santidade dele não será alterada, ele continuará sendo santo. A santidade é uma evidência de que nós entendemos a graça que recebemos. É impossível uma pessoa entender a graça e o amor de Deus e rejeitar essa graça, trocar essa graça pelo pecado voluntário. Impossível. Se você vê alguém pecando voluntariamente, dizendo, é pela graça, ele não entendeu nada. Ele ainda não sabe o que é remissão de pecados. E ele ainda não se arrependeu dos seus próprios pecados. Que quando você se arrepende, você muda de direção. Você está andando nessa direção, você muda radicalmente de direção. O arrependimento não é choro. O arrependimento é mudança de atitude. Tem gente que chora e continua pecando. Você tem remorso, querido. Você não teve arrependimento. Quando você teve arrependimento, você pode sentir até a sensação, mas você sente o desconforto, você sente asco, você sente repulsa, porque você se lembra do que aquilo representa, do que aquele pecado representa diante de Deus. Então você corre dele, você foge dele. Deus envia o seu Filho, Romanos 5,8, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, Deus não nos amou porque nós éramos bonitinhos, porque a gente deu um sinalzinho de que podia ser boa gente. Não, Ele nos amou quando a gente estava podre, sem condição nenhuma de ser amado. E aí Ele fala assim, aí Jesus vem e coloca um parâmetro. Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Jesus não me amou quando eu era digna, quando eu compreendia o seu amor, quando eu podia corresponder a esse amor. Ele me amou quando eu não tinha nenhuma condição, nem mérito, nem nada de bonito, nem nada de bom, nada proveitoso, nada em mim para ser amado. E é esse padrão que Ele coloca para nós. Jesus fez expiação, né? Expiação é cumprimento da pena. Expiação é castigo. Então, o animal lá no Antigo Testamento, ele cumpria a pena. Nós éramos os condenados, mas o animal que cumpria a pena. E no nosso caso aqui, nós éramos os condenados, mas Jesus cumpriu a pena. Ele subiu a cruz. Ele aguentou o castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Gente, a gente lê isso, que a gente, com tanto hábito, com tanta religiosidade, que a gente não entende a dimensão disso. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que abra o seu entendimento, o seu coração. Você que está aqui, você que está nos assistindo online, que vocês tenham a revelação pelo Espírito Santo do que isso representa na nossa vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados de quê? Sarados do nosso pecado. Jesus fez expiação. E ali, quando ele estava partindo o pão, nos seus últimos momentos, ele diz aos seus discípulos, descrito em Mateus 26, 28, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Ele deu o próprio sangue para perdão. Diga comigo, para perdão. Eu recebi perdão, porque Jesus derramou o seu sangue. Uma vez entendido isso, Jesus envia Paulo. Jesus levanta Paulo. Entre os 12, ele precisava de levantar um. Judas morreu. Os outros 11 discípulos se reúnem, elegem Matias. Mas Jesus tinha outro eleito para 12º. E ele pega Paulo na estrada para Damasco. E eu queria que agora você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos 26. E nós vamos ler do verso 1
ao verso 18. Atos 26, de 1 a 18. O apóstolo Paulo está aqui condenado, sendo julgado, e ele foi levado à presença do rei Agripa. E ele então recebe a voz para se defender. E ele conta para a gente. A partir do verso 1, o texto diz assim: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a quem conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Paulo estava pregando: Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele é o Messias. E os judeus não toleravam isso, estavam tendo isso como uma heresia. Estavam querendo a cabeça de Paulo, ou que ele fosse encerrado numa prisão. E ele fala: por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ou seja, os caras que hoje estão querendo a minha cabeça, eles me comissionaram para perseguir cristãos. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, para daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, ou seja, perdão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esse é o relato do próprio Paulo. Paulo está contando para o rei Agripa o que aconteceu com ele. Eu persegui os cristãos, eu também não entendi os cristãos, eu também era da seita mais severa dos judeus, até que Jesus veio, apareceu a mim numa luz resplandecente e diz: por que me persegues? Quem é o Senhor?
Eu sou Jesus a quem você persegue, mas eu vim aqui para te levantar e te constituir testemunha e evangelista para os gentios. Uau! Para que eles saibam que há perdão de pecados. Você foi perdoado. Sem merecer. Sem merecer, você foi perdoado. Bendito seja o Senhor, Deus. Deus maravilhoso. No casamento, um pode magoar o outro. Na família, pais ferem os filhos sem querer. Filhos ferem os pais com suas decisões, com suas palavras. Sogras e noras vivem em demandas, em ciúmes e disputas. Se ofendem, se ferem. Irmãos de sangue não se falam. Algumas coisas, ofensas, podem ser ignoradas, outras perdoadas, outras produzem feridas que você vai levar por muito e muito tempo e que causarão reflexo nos seus outros relacionamentos. Por isso que é tão importante que a gente entre pelo caminho do perdão. Porque fomos perdoados. E quando o Senhor institui o perdão como uma ordenança, lá em Mateus, Jesus diz assim: quando trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois vem e oferece a tua oferta. Jesus está dizendo aqui claramente o que é mais importante. Não adianta você levantar as suas mãos em adoração a Deus quando você tem uma pendenga com alguém. Quando tem algo ainda pendente, algo que não foi resolvido. Não adianta você dar o seu dízimo, a sua oferta, ou levantar a sua mão, ou cantar as suas canções, ou dizer: Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, porque a palavra diz assim: olha, da mesma maneira que vocês não perdoam, o Pai Celeste também não perdoará vocês. Então, perdão, gente, não tem jeito de você viver a vida cristã e não perdoar. Se você está vivendo a vida cristã, perdoar está no pacote. Assim como a bênção está no pacote, a misericórdia está se renovando sobre a sua vida todas as manhãs, está no pacote. O livramento do Senhor, os anjos, a gente gosta muito de lembrar das promessas de Deus. Ah, a tua palavra diz, Senhor, a gente lembra a Deus disso. A tua palavra diz, Senhor, que os teus anjos se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. A tua palavra diz, Senhor, que digno é o trabalhador do seu salário. A tua palavra diz, Senhor, que nós não temeremos, que o Senhor tomará a nossa causa em tuas mãos, que ao Senhor pertence a vingança. A gente lembra de todas as promessas, mas na hora de lembrar das nossas responsabilidades, a gente não lembra. Está igual essa geração aí, todo mundo tem direito, mas ninguém tem dever. E o mote agora é: não sou obrigado. Sou obrigado o quê? Todo mundo é obrigado a alguma coisa, querido. Quem ama é obrigado a prestar conta. Tem esse negócio: não sou obrigado. Olha aí o engano. Não parece bonita a frase? Não sou obrigada. Não parece bacana? É engano. Porque Jesus foi obrigado a tomar o madeiro. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, a vontade de Jesus não era subir no madeiro. Ele fez para obedecer à vontade de Deus. Mas a gente não é obrigada. É obrigado sim, porque eu amo João Lúcio, eu presto conta para ele. Eu não vivo solta por aí não. Se eu quisesse ficar solta, eu ficava solteira. Se eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho responsabilidades. Não só as alegrias de ter filhos e marido. Não só os prazeres de ter filhos e maridos.
mas as responsabilidades. E essa geração é uma geração que não quer saber de autoridade e não quer saber de responsabilidade. E por isso nós estamos pagando um alto preço nas nossas famílias. O perdão não é uma sugestão, gente. Eu quero te informar, o perdão é uma ordenança. E Jesus disse claramente, se você não perdoar as ofensas que fazem a você, você também não será perdoado. Sabe aquela parábola do credor incompassivo? Ele foi muito perdoado. A dívida dele era grande. E o senhor dele foi lá, tá bom, não precisa me pagar não. Eu te libero, vai, está perdoada a sua dívida. Aí ele saiu e encontrou alguém que devia a ele, e ele, muito menos do que ele devia ao seu Senhor. Muito menos. Gente, aquela parábola é para nós. Jesus está falando ali para os fariseus, mas essa palavra reverbera aqui para o nosso tempo. É o evangelho de Jesus Cristo. Vocês foram perdoados pelo Senhor de uma dívida impagável. Então, como vocês não podem perdoar aquele que feriu, sendo que você é cheio de defeito? Você também é imperfeito. Você também fere sem querer. Ah, Helena, eu firo sem querer. O outro me feriu por querer. A gente fala que quer ser cristão. Mas na hora que imitar a Cristo, na hora que Jesus está falando, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não estão entendendo o que eles estão fazendo. Aí nessa hora a gente não quer ser cristão, não. A gente quer ser cristão na hora de ressuscitar morto, na hora de orar o outro ser curado, a gente quer poder. Mas na hora dessa história de se humilhar, pedir perdão, andar a segunda milha, dar a túnica, também a capa, não sou bobo não. Aí o cristianismo, essa parte a gente rasga da Bíblia. E a gente customiza o evangelho. Essa parte eu quero, essa parte não. Essa parte me serve, essa parte não. Deixa eu te falar, você está em cima do muro. E em cima do muro é território do diabo. Ou você assume o cristianismo com todo o bônus e ônus. Você acha por que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo? Hein, querido? Hashtag fica a dica, gente. Jesus já deu spoiler. Quem quiser vir após mim, já começa por aí, vai matando a sua carne, querido, vai matando a sua vontade. Toma a sua cruz e siga-me. O que está preso no seu coração? Perdoar não é se deixar abusar. Perdoar não é tornar o outro menos responsável por aquilo que ele fez. Perdoar é decidir entrar no processo de cura, abrindo-se, deixando Deus trabalhar e renunciando ao desejo de vingança. Sabe a história? Fulano me ofendeu, eu quero ofender também. Fulano me fechou no trânsito, eu vou correr atrás dele e vou xingar ele. Fulano me pisou no pé, ele que me aguarde, eu vou pisar no pé dele de volta. A gente quer vingança. Isso não tem nada a ver com Jesus. A gente quer revanche, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Ah, Helena, mas é difícil. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você acha que o poder do Espírito Santo é só para você rodopiar, falar em línguas? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Para você ser testemunha de Jesus, é você anunciar com as suas palavras e com a sua vida que algo mudou radicalmente a sua trajetória. Que antes você era da vingança, agora você é do perdão. É louco, né, gente? Bem-vindos ao cristianismo. Que tem um tanto de picareta aí se achando cristão. Mas é só você dar uma passeadinha na rede social
que você vê quem é cristão. A gente se acha melhor. A gente se acha mais limpo, porque a gente vem na igreja. A gente se acha melhor. E a gente se acha no papel de poder desejar a morte de alguém. E fala que é crente, fala que é em nome de Deus. Gente, a gente está vivendo isso nos nossos dias. Escolha o seu lado. Porque a batalha já está diante de nós. Escolha o seu lado. Antes estava tudo muito misturado. Está chegando naquele momento, ó, que os exércitos vão se separar, ó. Não vai dar para continuar fazendo o que você fazia, sabe, um cafezinho com Deus, uma jantinha com o diabo. Não, vamos ficar aqui politicamente correto, não vamos criar atrito, não, gente. É tempo de nós vivermos aquilo que nós anunciamos. E isso começa dentro da nossa casa. Perdoar é entrar no processo de cura. Como é que você faz isso, Helena? Decidindo. Perdoar não é um arrepio. Perdoar não é uma emoção. Tem um tanto de gente sendo dirigido pelas suas emoções. Todas as vezes que nós fomos dirigidos pelas nossas emoções, nós vamos parar num lugar ruim. Porque as nossas emoções são voláteis. Hoje você está alegre, amanhã você está triste. Hoje você está animado, amanhã você está desanimado. Hoje as circunstâncias são favoráveis, amanhã as circunstâncias não são favoráveis. Caráter é quando você é a mesma pessoa, dentro da fornalha, no fundo de uma cisterna ou no alto de um monte. Isso é caráter. E é isso que o Senhor Jesus quer imprimir em nós. O caráter dele, que mesmo sendo moído no madeiro, estava clamando por aqueles que estavam praguejando contra eles. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. Até no seu último momento, ele nos deixa muito claro qual é o caráter dele. Eu vim para reconciliar, eu vim para perdoar, eu vim para reconciliar o homem com Deus, eu vim para derramar o meu amor. Agora, quem despreza o amor de Deus está assinando, está tomando de volta para si a condenação. Não preciso de ninguém morrer por mim, não. Me dá essa condenação aqui de volta, que eu estou tomando para mim a morte e o inferno. Como é que nós estamos conduzindo a nossa família? E às vezes a gente pensa que o perdão, ele está em grandes eventos. Sim, às vezes ele está. Uma ofensa, um abandono, uma traição. Esses são os grandes e desastrosos eventos que doem. Sabe, gente, quando a Bíblia manda a gente perdoar, Jesus não está falando para a gente parar de sentir, não. Mas Jesus está falando, escolha começar a andar no caminho da cura, ao invés de ir para o caminho da amargura. É você que escolhe. Quando você escolhe perdoar, você fala, não amargura. Eu não vou caminhar para esse caminho. Eu vou entrar agora pelo caminho da cura. E eu não conheço esse caminho, mas o Senhor a quem eu sigo e sirvo conhece esse caminho. E eu posso seguir os seus passos e escolher perdoar todos os dias um pouco, até que a minha jornada seja completada. Todos os dias eu escolho renunciar à vingança. Todos os dias eu escolho renunciar à represália. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Você abre mão da vingança, porque você escolhe o perdão. E o Senhor te leva o resto do caminho que você não consegue andar. É um processo. Mas existem alguns perdões que precisam ser liberados na nossa vida, e eles são muito mais sutis. Naquela briguinha de casal, tá ali, o casal tá bem, parece que tá tudo bem. Todo mundo feliz, tomando sorvete na mesa de domingo. Tudo bem. Aí uma palavra, uma atitude, um olhar, vai lá atrás e pinça no arquivo a ofensa sofrida. E você joga na mesa. Foi você que me traiu? Foi você que me abandonou? Você negligenciou seus filhos e você joga na cara do outro.
Mas você já não tinha dito que tinha perdoado? Perdoa, não varreu para debaixo do tapete. Varreu para debaixo do tapete, falou, não, deixa aí. Faz de conta que não aconteceu. Parece que você rasgou a promissória, mas não rasgou não, você só colocou ela no fundo da gaveta. E quando alguma coisa acontece, você arranca a promissória e esfrega na cara do outro. Você trata o outro mal por vingança. Como é que estão os relacionamentos? Às vezes a gente pensa que é só no âmbito marido e mulher. Marido e mulher são muito próximos se você tem uma tendência de machucar o outro. É tempo da gente dizer para o outro: meu bem, você me ofendeu quando você disse aquilo. Você me machucou, meu bem. E não é para o outro responder: ah, deixa de frescura, deixa de mimimi. Não menospreze a dor do outro, não está doendo em você, né? Se o outro está sinalizando que você fez alguma coisa por querer ou sem querer, que ofendeu, peça perdão. Por quê? Porque é isso que o Senhor ordena. Quando Ele fala, deixa a sua oferta e vai primeiro, quando te lembrares que alguém tem alguma coisa contra você. Ele não fala, e te lembrares que você ofendeu alguém. Não foi isso que Ele falou. E te lembrares que você pisou na bola com alguém, vai lá consertar. Não, não foi isso que Ele falou. Se ao trazeres a sua oferta, te lembrares que alguém tem alguma coisa contra você. No que depender de você, tem de paz com todos. Ah, mas ele não quis me ouvir, não quis me perdoar. Aí já não é seu problema dele. Mas você obedeceu, você foi lá e falou: olha, eu te ofendi, eu te machuquei, aquele meu comentário, eu não quis te desmerecer, me perdoa. Coloque-se no lugar do outro. Às vezes para você pode ser uma coisa boa, mas você não sabe onde que dói no outro. Cada um de nós aqui sabe onde aperta o sapato. Às vezes uma palavra que para mim não faz nem cócega, para você é o seu calcanhar de Aquiles. Então, se alguém te sinalizou que você fez alguma coisa ofensiva, que se sentiu ofendido, que se sentiu entristecido no âmbito familiar, seu filho, sua mãe, sua avó, sua sogra, seu irmão, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, te sinalizou de leve, que a sua palavra entristeceu, que a sua atitude entristeceu, interrompe o jogo do diabo e já entra: vem cá, eu te machuquei, me perdoa, estava nervoso, me perdoa, eu me deixei levar pelas minhas emoções, pelas minhas circunstâncias, me perdoa, eu não vigiei, me perdoa. E sabe quando o me perdoa reverbera, gente? É quando ele vem seguido de uma atitude diferente. Porque não adianta você pedir perdão e amanhã você fazer exatamente a mesma coisa. Significa que você não se arrependeu. Muda de atitude, para de ferir as pessoas. Se você sabe que aquilo fere aquela pessoa, não toque no assunto. Jesus deixa uma regra de ouro para nós. Uma regra de ouro que diz assim: quando vocês, como vocês querem, em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Tudo que você quiser que os outros façam a você, faça a você. Você quer que os outros te tratem com gentileza? Seja gentil. Você quer que as pessoas se lembrem do seu aniversário? Lembre-se do aniversário delas. Você quer que as pessoas te façam surpresa? Faça surpresa para elas. Você quer receber um bilhetinho num dia difícil? Pergunta para o Espírito Santo: para quem que eu vou mandar uma mensagem hoje de encorajamento, Espírito Santo? Vocês querem ser perdoados? Perdoem.
Vocês querem que alguém que te machucou reconheça o seu erro e conserte as coisas com você e te peça perdão? Faça o mesmo. Essa é a regra áurea, a regra de ouro. Amor não é uma afinidade não, gente. Amor é a firme decisão de fazer ao outro o que você quer que façam a você. Você gosta de ser traído? Então não traia. Você gosta de ser enganado? Não engane. Você quer que sua esposa tenha conversinhas de duplo sentido com um homem na internet? Então não as tenha. É tão simples. Se nós ouvíssemos e colocássemos em prática. É tempo do nosso cristianismo ser mais do que uma igreja bonita ou que um discurso. É tempo do nosso cristianismo ser mais do que camisetas estampadas, Jesus salva. É tempo do nosso cristianismo ser prático no seu amor, na sua decisão, na sua atitude. Eu sou crente, então eu amo como Cristo me amou. Eu perdoo como eu sou perdoado. E eu sou misericordiosa, porque as misericórdias do Senhor também se renovam sobre mim todas as manhãs. Misericórdia quero e não sacrifícios, diz o Senhor. Nós queremos a misericórdia de Deus, mas nós não somos misericordiosos. E só um coração cheio de misericórdia pode perdoar. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs, mas nós nutrimos amargura, vingança, disputas, demandas. Nós nutrimos o ódio. Hoje tem até o ódio do bem. Engano do diabo. Não existe ódio do bem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 30 a 32. Eu disse que agora que não existe ódio do bem. Existe sim, só um. Odeiem a iniquidade. Odeiem o pecado. Odeiem a injustiça. Odeiem a maldade. Feche os seus olhos. E escute o que a palavra de Deus diz. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos. Sabe o que é benigno? É gentil. O benigno é gentil. Compassivos, ou seja, cheios de compaixão, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a amar o nosso irmão, a olhar com os teus olhos, a perdoar com o teu perdão. O teu próximo, mais próximo, meu querido, é a tua família.
esse lugar de treinamento. Mas eu não posso pedir perdão para o meu filho, Helena, porque eu vou perder a autoridade. Não vai não. Quando você obedece a Deus, você cresce em autoridade diante dos seus filhos. E a autoridade Deus te dá. Não é alguma coisa que a gente manipula. Quem precisa ficar lembrando muito que manda, não manda coisa nenhuma. Não é autoritarismo, é autoridade. A autoridade flui. E flui da sua obediência a Deus. Quando os seus filhos verem você se arrependendo e pedindo perdão, eles vão aprender com você, com o seu exemplo. Então, se você falhou como pai, falhou como mãe, peça perdão. Se você como filho desobedeceu seu pai, sua mãe, desonrou seu pai, sua mãe com a sua palavra, com a sua ira, peça perdão. Ah, Helena, mas meus pais estão idosos, sabe? Agem como crianças, sabe? Me irrita. Deixa eu te falar, não desonra o seu pai e a sua mãe, porque eles são velhos, mas continuam sendo seus pais. E a Bíblia não manda você honrar seu pai e sua mãe jovens, ou apenas quando você é adolescente. Honra a teu pai e a tua mãe. Às vezes a gente pensa que eles são nossos filhos, e nós começamos a tomar autoridade sobre eles, e a falar asperamente, como: ô mãe, não faço não, mãe. Ô pai, por que você fez isso, pai? Quando você for exortar alguém mais velho que você, faça isso respeitosamente, entendendo o seu lugar. Quanta amargura nós provocamos no coração dos nossos pais idosos, porque os tratamos como crianças. Eles estão com o invólucro envelhecido, mas a juventude está lá dentro deles. É tão estranho quando os meus filhos às vezes me tratam como se eu fosse uma pessoa descontextualizada. Eu me sinto desrespeitada. E eu precisei de viver na minha pele para entender que eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe idosos. Está gritando com seu pai e com a sua mãe que são idosos? Peça perdão, porque eles trocaram as suas fraldas e te toleraram quando você gritava com eles. Não desonra seu pai e sua mãe, porque senão você está fundando a desonra na sua própria vida e na sua descendência. Trate seus pais com respeito. A sua sogra é a mãe do amor da sua vida. O seu sogro é o pai. Trate o seu sogro e a sua sogra como você trata os seus pais. Mesmo que você não goste deles, respeite-os. Para a gente respeitar, não precisa de gostar, não. Precisa de ter afinidade, para tratar com honra, com respeito, com dignidade. Por amor ao seu cônjuge, por amor aos seus filhos, que são netos. Encerre o ciclo de discussões, de competições, de demandas, de disputas, de infernos fundados nas relações entre sogros e sogras. Sogra, sai de cena, minha linda. Você cumpriu a sua missão, cuidou do seu filho. Agora é a vez dele viver a vida dele, como você um dia viveu a sua. Você agora é conselheira. Não manda nada, não apita nada, não dá pitaco em nada. Entenda o seu lugar, porque a palavra de Deus diz: deixe o homem pai e mãe e una-se à sua mulher. Um dia o seu marido se uniu a você, deixou o pai e a mãe dele, se uniu a você. Entenda o seu lugar e ganhe autoridade, porque quando você entende e obedece, você dissipa o conflito e você ganha autoridade. Ore pela sua nora, ore pela sua sogra. Perdoem-se mutuamente, porque nessa disputa pelo amor de um homem que não tem disputa, o amor de mãe não concorre com o amor de esposa. São amores distintos, insubstituíveis. A esposa dele nunca vai ser a mãe dele, e você não vai poder dar o que a esposa dele dá.
cada um na sua função. Peça perdão para sua sogra. Peça perdão para sua nora. Entenda os seus papéis em nome de Jesus. Onde você precisa perdoar e onde você precisa pedir perdão. Ó Deus, nós elevamos a nossa voz ao Senhor, clamando que o Senhor tenha misericórdia. Sonda o profundo do nosso coração, aquilo que nem nos lembrávamos, aquilo de que não nos dávamos conta, aquilo que varremos para debaixo do tapete da razão, e traz à tona, não para que haja dor, mas para que haja cura. Toma-nos pela mão, Senhor, e leva-nos por esse caminho de perdão que o Senhor conhece tão bem, Jesus. Dá-nos um coração igual ao teu. Um coração disposto a perdoar, um coração disposto a obedecer. Abate, Senhor, a arrogância, o orgulho. Aniquila as disputas de poder, o desejo de vingança. Cura a amargura. Endireita as nossas veredas, porque nós queremos caminhar em liberdade. Em liberdade. Quebra as cadeias nessa noite, Senhor, das pessoas que estão aqui presencialmente, das pessoas que nos assistem em casa. Quebra as cadeias de amargura, de rancor, de ressentimento, Senhor, e abre o caminho para a cura na vida de cada pessoa que o Senhor tenha traído a essa palavra, que é a tua palavra. Capacita-nos pelo teu Espírito Santo, porque o Senhor prometeu: recebereis poder. E nós queremos acessar esse poder, poder para perdoar, poder para se humilhar, poder para pedir perdão, poder para nos tornarmos restauradores de brechas e testemunhar que o Senhor é Deus. E que quando parece que a gente está perdendo, é que a gente está ganhando. Que como o Senhor se esvaziou e recebeu um nome que é sobre todo nome, que a gente também tome o caminho da nossa cruz, nos esvaziando do orgulho, da soberba, da arrogância, do ressentimento, da amargura, e abraçando a tua cura, abrindo caminho para o seu trabalhar em nós e através de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.